Olá, no vídeo de hoje vou falar com vocês sobre 7 passos para você vencer a sua ansiedade e reduzir a sua preocupação e para você ter mais saúde e mais disposição. Bem-vindo ao canal, eu sou o professor Paulo Antônio Almeida, psicólogo, professor, e aqui é um espaço para você crescer, desenvolver, ter mais saúde e reduzir a sua ansiedade, a sua depressão, ter mais qualidade de vida. Vamos comentar aqui as suas necessidades, o seu ponto de vista, para fazer crescer a comunidade e assim nós podemos ajudar uns aos outros. Bem-vindo ao canal. Eu sempre falo aqui no canal que uma das causas da ansiedade, um dos métodos para você combater e vencer a ansiedade é você compreender que a nossa preocupação excessiva, ela gera mais ansiedade e ela é uma das grandes causadoras da ansiedade. O primeiro passo para você vencer a ansiedade é você determinar qual que é o tipo de preocupação que você está tendo no momento. E aí eu vou falar para vocês de 2 tipos, uma preocupação produtiva e uma preocupação improdutiva. É muito importante você definir isso porque essa definição vai te ajudar a planejar toda a estratégia para você vencer a ansiedade daqui para frente. E aí, gente, eu recomendo, existem muitas pessoas, se for o seu caso, que gostam muito de escrever as suas emoções, seus problemas. Você pode escrever as suas preocupações. Então você pode ter uma folha aí com 2 colunas. De um lado você escreve uma preocupação que você acha que é produtiva e de outro lado uma preocupação que você acha que é improdutiva. Por exemplo, nós estamos no meio dessa pandemia, não é? Eu posso ter uma preocupação produtiva do tipo, o que eu vou fazer para me defender contra o vírus, contra o coronavírus? E aí eu vou estar usando álcool gel, máscara, vou evitar aglomerações. Ou seja, essa minha preocupação ela é produtiva porque gera soluções realizáveis, ações que eu vou fazer e que realmente vão me proteger. Agora, um exemplo de preocupação improdutiva com o mesmo coronavírus. Por exemplo, nossa, eu acho que eu posso ser internado numa UTI, ficar sem oxigênio e isso eu não vou aguentar morrer com falta de... Esse tipo de preocupação não é que ele não seja legítimo, porque nós estamos vivendo realmente essa realidade, não é? Mas é improdutivo porque você não tem como solucionar esse problema e você pode ficar ruminando essa preocupação e aumentar a sua tristeza, aumentar a sua ansiedade, a sua depressão e você até adoecer muito mais do que você está pensando. Então, esse tipo de preocupação é improdutiva. E aí vale a pena você descartar, você não alimentar esses pensamentos ruminativos, destrutivos, catastróficos que você está vivendo em uma determinada situação. Um outro exemplo, você pode pensar assim, nossa, meu casamento está horrível e eu acho que realmente não tem solução, eu vou me separar e isso vai me trazer muita angústia, muito sofrimento, eu não vou dar conta disso. Tudo bem, se for o caso, então, qual que é a preocupação produtiva? Se eu me separar, como que eu vou viver, ter mais saúde a partir dessa separação? A preocupação improdutiva é você ficar ruminando, nossa, eu vou me separar, isso vai ser muito ruim para mim, para os meus filhos, eu acho que vai ser uma situação que eu não vou aguentar, não vou suportar. Ou seja, você ficar ruminando esse medo da separação, o medo de uma relação ruim, sem buscar uma solução produtiva para ela. Aí vale a pena você então fazer uma lista. Quais são as suas preocupações produtivas, quais são as suas preocupações improdutivas e fazer o exercício de realmente focar naquelas preocupações produtivas que vão trazer efetivamente um resultado para você em termos de ação. Alguma ação que você possa fazer e que vai trazer uma solução. Ao invés de uma preocupação improdutiva, que é aquela que fica ruminando na sua cabeça e aumentando o seu medo, a sua ansiedade e a sua depressão. Segundo passo, use a resolução de problemas construtiva para uma preocupação realista. E aí, como que você pode realizar isso? Por exemplo, esse mesmo caso de um divórcio, uma separação, um divórcio que você pode estar vivendo, ou um medo da separação. Ou seja, primeiro, listar o problema. Então, qual o principal tema da preocupação? É como eu vou lidar com a minha separação, com o meu divórcio. E aí você precisa escrever. Esse tema é o principal foco, não é uma preocupação, e como ela pode ser produtiva. Você vai escrever quais são as consequências negativas dessa preocupação. O que pode acontecer?
Ah, é difícil lidar com as emoções, meus filhos podem sofrer, tem a questão financeira que eu não sei como que eu vou resolver, como que vai ser esse diálogo, essa comunicação, será que você é amigo da minha esposa, do meu esposo, como que eu vou manter essa relação após o casamento, ou eu vou realmente ter uma relação mais destrutiva com a família, ou seja, consequências negativas, que é perder uma família, que é uma separação, que sempre traz dor e sofrimento. Quais são as consequências positivas? Ah, vou me sentir mais livre, eu vou sentir realmente que eu acho que eu vou respeitar mais o meu companheiro, a gente estando separado, porque provavelmente a gente vai se olhar sobre uma outra perspectiva, ou o casamento realmente é válido, foi bacana, nós vivemos coisas boas juntos, mas chegou num ponto que é preciso separar, ou seja, consequências positivas de uma emoção mais equilibrada, eu vou ter mais saúde, disposição para lutar pela minha vida, pelo meu trabalho, eu posso ter aí outros encontros, conhecer outra pessoa, ou seja, quais são as consequências positivas dessa sua preocupação. E aí então você vai identificar esse problema, né, e criar alternativas. Será que é mesmo o caso de eu separar? E se eu separar, como que eu vou fazer isso? Eu vou dialogar? Nós vamos conversar como? Quais vão ser as cláusulas dessa separação? O que eu saio perdendo, o que eu saio ganhando? Ou seja, você vai levantar as ideias que são a solução para esse problema. E você vai avaliar cada solução. É melhor nós conversarmos primeiro, é melhor irmos para algum lugar, viajarmos juntos para conversar sobre isso, ou nós sentarmos juntos e esperar um pouco, não é fazer. E aí você vai escolher as possíveis alternativas de soluções que você tem para verificar qual delas vale mais a pena, qual delas faz mais sentido para você. E elaborar um plano de ação para executar essa solução. Por exemplo, se você perdeu o emprego, se você está à procura de um emprego, quais são as alternativas para você buscar uma nova recolocação? É você mandar currículo para a sua base de contatos, é você contactar amigos e conhecidos, é você entrar nas redes sociais, ou você, de repente, buscar fazer talvez um trabalho próprio como autônomo. Essas são preocupações e possíveis soluções para resolver a sua preocupação. E aí você vai elaborar um plano de ação para essa preocupação. Então você vai pensar, olha, para eu encontrar um novo emprego, eu tenho que mandar currículo sim, então eu vou determinar, por exemplo, 1 hora do meu dia ou 2 horas para enviar currículos e para ligar para as pessoas. Ou outra ação, eu vou ficar nas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Twitter, mandando contatos, fazendo inserções dos meus trabalhos para eu gerar mais engajamento e conhecimento do minha rede de contatos. Ou eu vou criar um trabalho autônomo, vou fazer algum trabalho que eu acho que vale a pena como empreendedor. E aí você vai buscar as soluções, um plano para executar cada uma dessas ações. E você depois vai avaliar os resultados desse plano. Ou seja, será que o que eu fiz deu resultado? Em 1 semana, em 3 dias ou em 1 mês? E aí você vai podendo monitorar suas ações para verificar os resultados que você está tendo. Entende, gente, que isso é um trabalho físico, intelectual, emocional, mas que é uma preocupação legítima, é uma preocupação produtiva, que você está trabalhando para chegar numa solução. Ao invés de uma preocupação improdutiva, onde você não tem plano de ação, você fica apenas ruminando os seus problemas, e aí é preciso aprender a descartar essa preocupação improdutiva para focar nas soluções dos seus problemas. O quarto passo é encare o pior. Eu já fiz um vídeo aqui sobre o que de pior pode acontecer com você. É uma técnica muito boa, muito importante, porque quando você está preocupado, ruminando uma preocupação, você fica com medo daquele pior que pode acontecer com você. Quando você treina na sua imaginação encarar o pior, você está no modo de enfrentar essa situação. Então, por exemplo, se você está com um problema, uma preocupação, será que eu estou com câncer? Será que é uma doença grave que eu estou sentindo? Né? Muitas pessoas falam, olha, será que realmente eu estou com uma doença grave, essa será que isso é só ansiedade? Não é alguma coisa mais grave, um tumor, um ataque cardíaco, pode ser um problema do coração? E aí, com esse exercício, encarar o pior, você vai realmente enfrentar. Olha, se eu tiver com um tumor cerebral, se eu tiver com um câncer, se eu tiver com um problema cardíaco, o que eu vou fazer? Quais são as alternativas que eu vou fazer? Por que isso é importante? Porque aí você alivia um pouco a ideia de ficar alimentando uma preocupação que ela é muito ruim.
ela traz mais prejuízo para você do que você realmente enfrentar o pior. E aí você pode encontrar soluções para o... Ah, eu tenho medo de ficar desempregado e não ter dinheiro para comer. Esse é o pior que você vai enfrentar, ou seja, não ter provento para sua alimentação, para sua família. E aí quais as soluções que você vai fazer a partir desse pior? Então fugir do pior muitas vezes traz mais prejuízo, traz mais ansiedade, mais preocupação e você aumenta o seu nível de estresse e aí os seus sintomas da ansiedade aumentam também. O quinto passo, corrigir as crenças sobre a sua preocupação. Esse é um passo mais complexo que exige um pouco maior de mais elaboração, de você pensar o que está por baixo, o que está nas profundezas da sua preocupação. Né? Se você preocupa, por exemplo, meu Deus, eu tenho aí o medo de estar com câncer mesmo, ou um tumor, ou um problema cardíaco muito grave, essa é uma preocupação. Mas qual que é a crença que é mais básica nessa preocupação? Pode ser realmente o medo de morrer, não é? Ou seja, a vida está aí, eu tenho medo de morrer. Claro, acho que é uma preocupação legítima, uma crença que todos nós temos. Você pode estar acreditando que, olha, eu vou morrer e não tem nada que me segure, nada que me faça sobreviver. De repente, essa crença, ela pode estar alimentando todos esses sintomas e talvez não seja verdade, né? Todos nós vamos morrer um dia. E aí, como que eu lido com essa finitude da vida é um outro desafio. Vale a pena nós pensarmos em como nós podemos viver melhor, ao invés de alimentarmos o medo da morte, que vai ser para todos nós, né? Então, de repente você descobre que essa crença que você tem, ela é legítima, porque todos nós, por exemplo, temos medo de morrer, mas se eu tenho ela como a base das minhas preocupações, aí eu estou criando um outro problema para mim. Então vale a pena eu mudar essa minha percepção, esse meu ponto de vista, eu mudar essa visão que eu tenho dessa crença, né? Que muitas vezes ela está me corroendo. Um outro exemplo, você pode estar muito triste, abalado, abalada pela separação que você está vivendo, o seu marido, a sua esposa pediu a separação, saíram de casa, e você está aí se sentindo abandonada ou abandonado, né? E aí muitas vezes você acha que você não é merecedor daquele amor, daquela pessoa, e fica se corroendo com essa dor, né? E de repente a crença que está ali é essa, ou seja, eu não mereço, ele ou ela é muito bom para mim. Será que é mesmo, né? Será que as pessoas são tão especiais assim e você também não teria seus pontos fortes também para atrair outras pessoas, né? Então descobrir isso vale a pena porque você questiona essas crenças em você. Fala, não, peraí, né? Eu não estou jogado fora, eu não estou jogada fora, eu tenho muito ainda o que dar, o que oferecer, o que receber, o que trocar, com pessoas que talvez valha a pena fazer essa troca, né? E aí, entende, gente, quando você questiona essa crença sua, que pode estar atrapalhando aí você, aumentando a sua preocupação, aumentando a sua ansiedade, você se liberta, muitas vezes, para buscar outras soluções, outras alternativas. Se você fica preso naquele trauma que você teve lá atrás, naquela dor, naquele problema que você teve, de repente isso pode estar aumentando a sua preocupação, trazendo mais angústia e mais sofrimento para você. E de repente se você vê aquele trauma de uma outra forma, olha, foi uma experiência que eu tive, né? Talvez a morte de um ente querido, uma separação dolorosa, um abuso que você viveu no trabalho, na relação familiar, veja aquilo como um aprendizado, né? Que na verdade você cresceu a partir disso. A partir do momento que você muda essa crença sua, com certeza a sua preocupação vai diminuir, a sua ansiedade também, e você vai ter mais saúde e disposição. Esse sexto passo é um dos mais difíceis. Renuncie ao controle. A ideia de que você controla tudo, que você controla a sua preocupação, que a preocupação ela está ajudando você a buscar soluções, e isso infelizmente não é verdade, né? A gente tem muita a ideia de que eu posso controlar a minha vida, eu posso controlar os meus pensamentos, as minhas emoções, e aí quando você vê que você está lutando para controlar um problema, você na verdade está aumentando esse problema. Por exemplo, você pode ter 3 formas de querer controlar a preocupação. Primeira, você fala para si mesmo, olha, para de preocupar, você não precisa se preocupar, né? Você fala para você parar de se preocupar. E quando você fala isso, você está, na verdade, tentando controlar essa preocupação que você tem. É claro que muitas vezes nós falamos isso, pare de preocupar, isso aí não é bom para você, mas na verdade, quando eu falo isso, eu estou querendo controlar esses pensamentos que estão na minha cabeça. E o mais indicado é, deixe eles virem e depois eles vão embora. Se eu falar para mim mesmo, para de pensar, para de preocupar, isso não vai te levar a nada. Quanto mais eu falo isso,
mais essa preocupação aumenta. Uma outra forma de controle é você ter certeza de que as coisas vão acabar bem, de que você vai ter a solução, que vai resolver. Na verdade, gente, lidar com a incerteza é um grande passo, não é? Como se você se lançasse aí para arriscar no abismo ou de paraquedas, que é super difícil. Mas a vida é cheia de incertezas. Então, quando você abraça essa sua incerteza, você começa a perceber que muitas das vezes aquilo que você quer ter certeza absoluta, ninguém tem. Né? A nossa vida é cheia de altos e baixos, cheio de surpresas boas e ruins. Então, quando a gente quer ter certeza de tudo, a gente está querendo se agarrar a alguma coisa que não existe no mundo. Né? Não existe ter certeza sobre a vida. Você pode ter certeza sobre o quanto você quer ganhar dinheiro, algumas vezes, né? O controle dos custos da sua... controlar os custos que você tem com o supermercado, com lojas, ou a sua educação também, se você vai estudar, se você vai se formar, isso tudo pode ser controlado. Mas muitas vezes você tem aí acidentes que acontecem, você sabe disso, né? Surpresas boas que você recebe e surpresas ruins. Então, essa necessidade de controlar, de ter certeza de tudo, gera mais ansiedade, mais sofrimento e mais adoecimento. Uma outra forma de controlar que as pessoas usam é começar a perguntar para os vizinhos, para os amigos, para os familiares, se as coisas vão dar certo mesmo, se tudo vai encaminhar como você queria, será que a coisa vai acabar da forma como você gostaria, como que ela vai acabar? Então, na verdade, você está tentando ter segurança com as outras pessoas. Ouvir os outros é bom, você, claro, ouvir conselhos, a opinião das outras pessoas é sempre produtivo, mas você querer se agarrar à opinião dos outros para certificar que o desfecho da sua vida vai ser bom, aí realmente é um controle da preocupação que só traz prejuízo para você, adoecimento e mais ansiedade. E o sétimo passo, e que não é à toa, já falei dele aqui, mas agora para ficar mais fechado, mais consistente, o sétimo passo é você aceitar a incerteza da vida. E talvez esse seja um dos maiores desafios para nós, seres humanos, e para nós que vivemos a ansiedade, para os dias de hoje, não é, nesse momento de pandemia. Aceitar essa incerteza não é fácil, mas realmente é um caminho para você reduzir as suas preocupações, reduzir a ansiedade e adoecer menos. Porque, como eu falei agora há pouco, a incerteza ela é constante na nossa vida. E se eu quero controlar tudo, se eu quero ter certeza de tudo, eu vou adoecer, porque isso não existe. Não existe certeza absoluta para a vida. A vida é cheia de surpresas, tanto boas quanto ruins. Saber lidar com as surpresas boas, saber lidar com as surpresas ruins, faz parte do nosso crescimento, da nossa sabedoria, do nosso engrandecimento como ser. É claro que lidar com a incerteza não é fácil, ela é um exercício, né? Você não precisa dominar isso constantemente, eu acho que ninguém domina, não é? Eu acho que em qualquer situação, você entra num emprego novo, num casamento novo, você tem um filho recém-nascido, você tem uma viagem para fazer, você tem uma pandemia que está acontecendo, é lógico que o coração bate mais forte, que a nossa preocupação aumenta, então isso é saudável também, não é? Esse medo do futuro, isso tudo são questões humanas, legítimas. A questão é quando isso se torna uma necessidade de controlar demais, de ter certeza demais, de coisas da vida que são incertas por natureza. Né? Então, um amor, por exemplo, se você encontra uma pessoa e se isso vai ser para a vida toda, é incerto. É incerto, pode ser que sim, pode ser que não. O seu trabalho hoje, ainda mais no momento que nós vivemos de tantas transformações, ele pode durar muitos anos ou não. A questão é aqui e agora, o desafio é viver o aqui e o agora, como eu desfruto da minha vida nesse momento presente. Claro, planejar o futuro de alguma forma, sim, mas também abraçar a incerteza, abraçar as dúvidas, abraçar essa surpresa da vida que às vezes nos surpreende tão acaloradamente, tão calorosamente e às vezes nos surpreende com tanta tristeza. Então nós nos permitimos sentir o amor, a alegria, a tristeza também, o nosso luto, a nossa dor, não é? O nosso prazer também, mas a nossa dor e a nossa agonia às vezes de viver. Mas tentando, passo a passo, gradativamente, nos desprendermos do controle, da incerteza e começarmos a aceitar esses desafios esse grande desafio que é a vida, que é viver.
Como diz o Guimarães Rosa, viver é muito perigoso, mas é muito bom também. Queridos, eu sei que esses 7 passos não são fáceis, né? São aí um roteiro, mas para muito pano para manga, né? Eu sei que eu posso fazer vídeos sobre cada um desses passos e isso vai render muito assunto, muito conteúdo. Eu sei que não é fácil, mas é um caminho, uma orientação para você refletir e poder se encontrar aí cada vez mais com saúde e disposição, reduzindo a ansiedade e criando mais disposição, qualidade de vida e coragem para enfrentar as adversidades da vida. Se você ainda não assinou meu canal, assine aqui, por favor, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas. E aí a gente pode aumentar a comunidade, escreva aqui, comente, deixa o seu comentário para as pessoas se também ajudarem com seus comentários e nós possamos criar uma comunidade que apoia, que ajuda uns aos outros. Um grande beijo, até o próximo vídeo.